Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Essa é a parte 2 do vídeo onde nós estamos falando sobre como automatizar o processo de criação de nomes dentro do Project Online com a ajuda do Power Automate. No primeiro vídeo da série, que eu vou deixar aqui na descrição e também vou deixar aqui no card para vocês poderem dar uma olhada, eu falei mais sobre os conceitos, né? O que a gente ia fazer, qual que era o problema de negócio que a gente estava tentando resolver. E nesse segundo vídeo nós vamos de fato pôr a mão na massa e criar o flow, tá bom? Se você quiser entender qual que é o contexto, o que a gente está fazendo aqui, qual que é o objetivo, dá uma olhada no vídeo 1, depois vem aqui, aí você vai pegar todo o conceito e vai saber exatamente o que a gente está fazendo. Bom, então para a gente poder criar o flow, eu estou aqui no Power Automate, estou aqui na página dos meus flows, né, meus fluxos, vou criar um flow aqui, tanto faz o que eu vou escolher aqui um flow em branco. Eu sempre começo mais ou menos dessa maneira, né? E aí eu vou pegar o meu gatilho que vem lá do Project Online, tá? Então, o que a gente tem que fazer a gente tem que mudar o nome a partir do momento em que um projeto for criado. Só quando um projeto for criado. Então, esse é o nosso gatilho. Então, eu vou procurar aqui pelas ações que estão associadas ao project e uma das ações é quando um novo projeto é criado. Eu vou selecionar aqui essa opção e vou colocar a URL do meu ambiente, certo? Então, primeiro passo, beleza. No segundo passo, eu preciso determinar quando que efetivamente eu começo a trocar o nome do projeto e automatizar o processo de criação dos nomes dos meus projetos. E aqui tem um ponto importante. Você não pode já começar a fazer as ações efetivamente na hora que o projeto é criado, porque muito provavelmente a pessoa que criou o projeto ainda vai estar trabalhando com o projeto, ela vai estar inserindo informações no projeto. Então você tem que encontrar alguma maneira de fazer esse trabalho, de rodar o flow, apenas quando a pessoa não estiver trabalhando naquele projeto, tá bom? Isso pode se dar de acordo com vários cenários, né? Então, eventualmente, você pode esperar até que um projeto seja, até que esse projeto entre em check-in, ou você pode esperar por um período de tempo. De repente, você quer que isso seja executado todo dia, meia-noite, porque você tem certeza que ninguém vai estar mais mexendo no projeto nesse momento. Então, você tem diferentes cenários. De repente, você tem um campo personalizado, ou você está usando um workflow que move o projeto do estágio 1 para o estágio 2, e isso é o seu gatilho, né? De repente, quando o projeto mover do estágio 1 para o estágio 2. Então, teria que pensar na regra de negócio que a gente vai colocar em prática aqui nesse flow. No nosso caso, eu vou fazer algo bem mais simples para não tomar muito tempo. E também para facilitar o aprendizado aqui, a discussão que a gente quer fazer, né? Então, vou deixar bem simplificado. Então, eu vou paralisar o meu flow por 5 minutos, tá? Então, eu vou dar 5 minutos para o usuário criar o projeto e depois fazer o check-in do projeto, ou seja, sair do projeto, para que aí, depois desses 5 minutos, o flow vá lá e continue executando as ações. Então, depois que um projeto é criado, eu vou usar uma ação chamada delay, tá? Então, delay ele permite que você paralise o flow por um tempo. E nesse caso, eu vou usar aqui o delay e ele vai, perdão, falei delay, mas deveria ser o delay until, ou seja, esperar, aguardar até, né? Então, deixa eu voltar aqui na ação que eu escolhi o delay, mas era o delay until. E aí ele vai me perguntar qual é o prazo, né? Então, até que horas, até que data que esse flow tem que esperar. Para isso, eu vou criar uma expressão que é uma expressão bem bacana e bem simples de usar dentro do Power Automate, que é o adicionar minutos. Tá? Então, você tem uma ação aqui, né, chamada add minutes, que é adicionar minutos. E aí, quando você falar adicionar minutos, o que eu vou fazer? Eu vou trazer dentro da minha string aqui o UTC now. Tá? O que é o UTC now? O UTC now é o tempo atual, ou seja, que horas que nós estamos, que data e que hora que eu estou agora. E aí, quando eu colocar o UTC now dentro do add minutes, eu posso colocar a vírgula aqui e colocar quantos minutos que eu quero que ele espere. Então, posso colocar, por exemplo, 5 minutos. Mas eu poderia usar o add hours or add days, dependendo do meu contexto. Nesse caso, desse flow, para simplificar, né, como eu falei, eu vou paralisar ele por 5 minutos e aí depois de 5 minutos ele tenta continuar seguindo com as ações. Mas, também como eu falei, a depender do contexto que a gente esteja fazendo, essa ação aqui, ela vai ter que ter um pouco mais de complexidade para a gente garantir que efetivamente isso só vai ser feito quando o usuário não mais estiver trabalhando com o projeto.
beleza? Mas aqui é só para a gente simplificar. Então, eu vou dar esse add minutes, vou paralisar o flow por 5 minutos e vou adicionar um novo passo. Nesse novo passo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aquela opção de fazer um HTTP request, né? Então, uma requisição HTTP para o SharePoint, para eu poder obter os dados do projeto, tá? Desse projeto que acabou de ser criado, porque lá eu tenho alguns campos personalizados que eu vou precisar usar na minha instrução para renomear o projeto. Então, eu vou vir aqui, vou renomear esse cara, vou chamar aqui de getProjectData. Eu vou obter os dados do projeto, daí ele vai me perguntar qual é a URL que eu vou pegar, né, o PWA. Então, eu vou pegar o meu ambiente aqui, PWA. Depois ele vai perguntar qual é o método, é o get, né? E aí a gente vai obter aqui os campos que a gente precisa. Então, no meu caso, eu vou colocar aqui a API, Project Data, que eu vou ter que obter os campos do meu Project Data, da base Projects. E aqui eu vou fazer uma seleção para ele trazer para mim o Project Name, então o nome do projeto. Eu quero que ele traga o Project ID também, que é um dado importante. E eu quero que ele traga um campo personalizado chamado Division, tá? Que é o meu campo personalizado que eu vou usar para determinar qual é a divisão a qual esse projeto pertence, e que depois a gente vai concatenar lá no final. E vou usar um campo chamado Internal ID, tá bom? Que é esse Internal ID, é o ID interno do projeto que vai ser usado, né? Beleza, aqui nos headers a gente já sabe, então é accept, e aí eu vou colocar aqui application, ponto e vírgula, JSON barra, na verdade é application barra JSON, e depois o data igual no metadata. Posso copiar esse cara aqui para facilitar, depois content type, e a mesma coisa. Então, se você está caindo de paraquedas aqui, não sabe efetivamente o que a gente está fazendo, ou quer saber um pouco mais por que a gente está fazendo esse HTTP request, vou deixar várias referências aqui embaixo na descrição desse vídeo, para todos os vídeos anteriores sobre essa série de Power Automate e Project Online, assim como os posts lá no meu blog, onde eu explico detalhadamente como que a gente faz isso, como é que eu efetivamente trabalho com essa questão dos requests para HTTP, por que é importante e tal. Então tem toda a explicação aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Bom, depois que a gente obtém os dados aqui, o que acontece? Os dados estão vindo de todos os projetos do sistema, mas na verdade eu tenho que me concentrar apenas em um projeto, que é o projeto que foi criado aqui em cima, certo? Então, por esse motivo, eu vou criar um filtro. Então, meu novo passo vai ser um filtro. Tá? E o meu filtro, ele vai determinar que a informação ela é oriunda desses valores aqui, ou seja, da relação de projetos. Então, a gente vai colocar aqui o body, e aí a gente tem aqui o get project data, e depois, get project data, e o valor, certo? Então, ele vai pegar o resultado completo da ação anterior, que é getProjectData, e aí ele vai fazer um filtro quando um determinado valor lá de cima, que no nosso caso é o Project ID, né? Então, quando esse item aqui, e a gente está procurando efetivamente, nesse caso, pelo Project ID, então a gente vai falar o seguinte, ó, você tem que filtrar para que aconteça assim, ó, dos valores que ele obtiver desse container aqui, né, dessa solicitação HTTP, ele tem que filtrar os valores quando o ID do projeto for igual ao ID do projeto que tiver sido criado aqui em cima. Porque nós temos que garantir que essa ação ela só vai acontecer para o projeto que a gente acabou de criar, certo? Então, essa é uma validação que a gente tem que fazer. Então, a partir desse momento, aqui nessa seção, nós obtivemos todos os projetos. Aqui nessa seção, nós estamos filtrando apenas para o projeto que acabou de ser criado. Então, agora nós estamos trabalhando com o projeto correto. Mesmo assim, eu vou ter que dar um apply to each aqui, né? Porque ele não sabe efetivamente quantos valores ele pode ter obtido ali de cima, né? Então, a gente vai ter que trabalhar aqui com um apply to each, tá? Peraí, apply to each. E aí ele vai falar, beleza, eu vou aplicar uma ação, ou seja, eu vou continuar aplicando
Em que cenário? Com que resultado? Com o que vier aqui do filtro. Então, para cada valor retornado do filtro, ele vai precisar obrigatoriamente repetir essa mesma ação. Então, ele vai repetir a ação quantas vezes, quantos registros forem encontrados, para o número de registros que forem encontrados aqui no filtro, beleza? Então, até aqui, tudo bem. O que eu tenho que fazer agora? Se vocês lembrarem lá do vídeo número 1 que a gente fez, o que efetivamente estava acontecendo? Quando o projeto era retornado e a gente tinha que tomar a ação de alterar o nome do projeto, nós tínhamos que primeiro verificar se o projeto estava em checkout. Pode acontecer do projeto ainda estar em checkout no momento do flow rodar, né? Na hora que o flow estiver executando as ações, pode ser que o projeto ainda esteja em checkout. E se o projeto estiver em checkout, a gente não tem que fazer nada, a gente tem que ficar paralisado. Por quê? Porque não dá para editar um objeto, no caso o projeto, se ele estiver em checkout. Então a gente tem que primeiro fazer essa validação para depois falar para o Flow tomar uma ação efetiva de trocar ou não o nome baseado no resultado que a gente obtiver, tá bom? Então, para isso, eu vou fazer mais uma solicitação HTTP, tá? E eu vou chamar essa solicitação HTTP de Project Check-in Status. Vou chamar esse cara de Project Check-in Status. Então, eu vou ver se o check-in do projeto está funcionando ou não. Se ele está em check-in ou não. Aí, eu vou pegar o mesmo PWA, né? Então, está aqui meu PWA. O método também vai ser o mesmo, get. Só que aqui, a minha descrição, né, a minha URI, ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, aqui eu vou apresentar para vocês uma nova possibilidade que a gente tem ao trabalhar com o Project Online. A gente pode usar uma outra API aqui para buscar os dados, que é a API de Project Server. Ela tem um conjunto menor de informações, se a gente pensar do ponto de vista de campos e tal, mas ele tem dados nativos do Project Online que a API normal que a gente normalmente usa, que é essa aqui, Project Data, não tem. Então, aqui ele tem a opção de mostrar para a gente, por exemplo, se o projeto está em check-in ou não, ele tem a opção de mostrar algumas outras informações que a API normal que a gente usa, por padrão, ela não possibilita, ela não entrega para a gente. Então, eu vou deixar aqui o Project Server, tá bom? Vou fazer aqui o Projects, abrir e fechei parênteses, a gente vai ter que fazer aqui o Select, tá? Para determinar o que nós queremos trazer de lá, né? E o que a gente quer trazer de lá? A gente quer trazer o ID do projeto, o nome do projeto, e aí percebam que aqui os campos eles são um pouquinho diferentes, né? Enquanto eu estava usando aqui o Project ID e o Project Name dentro do OData, né, do Project Data, quando você olha aqui para o Project Server, essa API ela tem os campos nomeados de maneira um pouquinho diferente, tá? E eu tenho o campo que é o mais importante para a gente, que é o isCheckedOut, ou seja, ele é um campo flag, sim ou não, que determina se o projeto está em checkout ou não. Então, é isso aqui que a gente precisa saber para validar se aquele projeto está com checkout ou não. Então, eu vou pegar esses três campos e vou também fazer um filtro. Por que eu vou fazer um filtro? Porque essa ação só tem que ser aplicada ao projeto objeto do nosso trabalho agora, né? Ou seja, tem que ser aplicada apenas para esse projeto que acabou de ser criado, certo? Então, eu vou fazer um filtro para falar para ele que o nome do projeto tem que ser igual ao que tiver vindo lá do filtro, certo? Então, aqui, essa opção do filtro, ela foi passada para cá, né? Essa string ela foi passada para cá, então ela está vindo daqui. E aí, a gente tem que falar para ele o seguinte, ó, você vai buscar esse valor dos items que estão dentro do apply to each, porque para cada registro ele vai ter que trazer um valor diferente, certo? E o que a gente está procurando lá dentro? Project Name. Porque se a gente for parar para pensar, o que está acontecendo aqui nesse caso especificamente? O Get Project Data pega o Project Name, Project ID, Division e Internal ID, passa para o filtro filtra o projeto que foi criado e depois a gente fala, para cada valor que você encontrar aqui, você tem que executar essa mesma ação. Então, o valor que nós estamos procurando é efetivamente o Project Name, certo? Que foi passado para o filtro que está aplicando um valor ou está executando uma ação para cada registro encontrado, tá bom? Então, é isso. Vamos lá.
gente vai dar um accept aqui, que é o mesmo esquema. Eu acho que eu já tenho até aqui o Ctrl V, eu posso usar, porque ele está na minha área de transferência. Content type. Também a mesma coisa, certo? E aí, o que a gente vai ter que fazer agora? Ele vai ter que checar se o projeto está em check-in ou check-out, né? E aí, para cada registro que ele encontrar, ele vai ter que fazer uma condição. Então, eu vou ter que adicionar mais um apply to which aqui, tá? Porque para cada valor que ele encontrar lá em cima dos projetos que ele aplicar, né, ou dos projetos que ele encontrar, ele vai ter que executar mais uma outra ação, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o valor que está vindo desse project check-in status. Então, eu vou ter que vir aqui, porque o valor está vindo daqui, né? Esse valor está sendo passado aqui para baixo. Então, eu vou ter que pegar lá todo o conteúdo dessa caixinha, que é o project check-in status, certo? E eu tenho que daqui trazer todos os valores lá de dentro, certo? Então, ele vai pegar todo o resultado desse cara, dessa caixa, e passar para cá. Então, ele vai aplicar para todos os valores que ele encontrar aqui dentro. E aí, quando ele encontrar os valores, eu tenho que adicionar uma ação, que é a ação de condição. Por que, pessoal, que eu tenho que adicionar essa ação de condição? Ops, eu peguei aqui o do until, me desculpem. Tenho que pegar aqui a condition. Isso. Então, eu tenho que fazer uma condição. Qual que é a minha condição? Lembra que aqui eu estou perguntando para ele qual que é o status de checkout desse projeto. Ele é check-in ou ele é checkout? Então, ele vai me falar, esse projeto é check-in, esse projeto é checkout, esse projeto é checkout, esse projeto é check-in, e assim sucessivamente, certo? Então, aqui o que eu vou ter que fazer? Na condição, eu vou pegar o status que ele me trouxer, certo? Então, ele vai vir aqui do itens, né? Items. E aí, ele tem o apply to each. Só que, nesse caso, ele está pegando do apply to each 2, né? E o que nós estamos pegando de lá? Nós estamos pegando o status do checkout. Então, aqui eu vou colocar is checked out, certo? Então, para explicar aqui, né, melhor. Quando a gente chega aqui, eu falo para ele, ó, para cada projeto que você encontrou, vai lá, dá uma olhada nessa API do Project Server, pega o projeto e vê se ele está em checkout. Então, ele vai me dar o status do checkout. Is checked out? Então, a pergunta que ele faz é, está em checkout? Quais são as possíveis respostas? Sim ou não, né? Então, ele tem o true e o false, verdadeiro e falso. Então, eu falo para ele, para cada valor que você encontrar aqui, você aplica uma condição. Qual que é a condição? Se o valor que você pegar lá da resposta do está em checkout for igual a true, ou seja, for igual a verdadeiro, o que nós estamos dizendo aqui é, se você chegou nesse projeto e esse projeto que você encontrou está em checkout, então, qual é a resposta que tem que acontecer? O que a gente tem que dizer para ele? If yes, né? Então, se isso aqui acontecer, se ele estiver em checkout, eu não posso fazer nada. Eu não posso tentar trocar o nome do projeto. Isso eu não posso fazer. Então, o que eu vou ter que fazer aqui nesse caso é mandar um e-mail para alguém. Talvez eu tenha que informar o PMO para falar, olha, não funcionou o flow para o projeto XPTO porque o projeto estava em checkout no momento da execução do flow. Sei lá, eu teria que explicar e mandar um e-mail para alguém para informar alguém de que não foi possível executar essa ação para esse projeto em virtude do projeto estar em checkout. Agora, se ele checar o valor e o projeto não estiver em checkout, isso significa que nós podemos efetivamente alterar o nome do projeto, certo? Então, se o projeto não estiver em checkout, ou seja, se o resultado dessa condição for falsa, então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu tenho que fazer um checkout do projeto, ou seja, eu preciso bloquear o projeto para que eu tenha condições de fazer as alterações, né? O Flow tenha condições de fazer alterações. Então, você tem uma ação dentro do project, dentro do Flow, um conector aqui do Project Online que chama Checkout Project. Então, eu vou fazer um checkout do projeto, certo? A URL eu vou buscar aqui em cima. Eu já tenho a URL aqui, então eu vou buscar ela aqui em cima, certo? E depois ele vai me perguntar qual que é o ID do projeto. O ID do projeto que a gente quer bloquear, ele está vindo daqui, ó.
Está vindo desse apply to it. Então, a gente está pegando a informação que vem desse array aqui do filtro, né? Na verdade, ele começa aqui, passa o valor aqui para o filtro, e o valor passa o valor aqui, e o filtro passa o valor para o apply to it. Então, eu tenho que vir aqui no Project ID e colocar items, apply to it, e aí passo para ele aqui como parâmetro o Project ID, que aí dessa maneira o Flow vai saber efetivamente qual é o projeto que a gente tem que alterar, certo? Beleza, então aqui ele já sabe qual é o projeto que tem que ser alterado, só dar uma olhada aqui para ver se está tudo certo. É isso aí, tem uma colinha aqui do meu lado, né, para facilitar. Depois a gente vai efetivamente combinar o novo nome do projeto. E aí, para fazer isso, a gente vai usar uma função HTTP. De novo, a gente vai fazer um request lá para o HTTP. E eu vou colocar aqui como update project name, por exemplo. Certo? E aí aqui eu vou ensinar uma nova dica aí para vocês que eu acho que vai ser bastante interessante, tá? Quando a gente selecionar aqui o nosso ambiente do PWA, normalmente os métodos que a gente vem discutindo aqui no canal ao longo do tempo é o método get. Então o método get ele vai lá no SharePoint e obtém um conjunto de informações baseado em uma determinada regra que a gente pré-definir, certo? Nesse caso especificamente, a gente vai usar um outro método que chama-se patch. Por que a gente vai usar o método patch? Porque ao invés de obter os dados do Project Online, que é o que a gente tem feito invariavelmente aqui para cima, e o que a gente fez ao longo de todos os demais vídeos aqui no canal, que a gente estava falando sobre o Project Online e o Power Automate, ao invés de a gente fazer isso agora, a gente vai dar um patch. Por quê? Porque eu não quero obter dados do Project Online. Eu quero enviar dados de volta para o Project Online. Eu quero atualizar o Project Online. Então, como eu quero fazer uma atualização do sistema, eu tenho que usar o patch. Ou não do sistema, mas de um objeto, né? Nesse caso, um projeto. Então, eu tenho que usar o método patch, tá bom? Para falar aqui qual que vai ser o projeto a ser atualizado, né? Então, eu vou colocar aqui a API. A gente vai continuar usando a API do Project Server, porque o patch funciona apenas com o Project Server. E quando eu falar projects, olha que interessante, normalmente a gente abre e fecha o parênteses, né? Agora, ao invés de falar projects e simplesmente abrir e fechar parênteses, eu já vou passar para ele o parâmetro do projeto que precisa ser atualizado. E esse projeto que precisa ser atualizado é efetivamente o projeto com o qual nós estamos trabalhando. Então, eu vou criar aqui uma expressão, que é o items, ou itens. Essa informação está vindo lá do apply to it, certo? E o projeto que a gente está atualizando, ele tem que passar o parâmetro do project ID. Tá? Então, é isso aqui que vai determinar o projeto que precisa ser atualizado. Então, eu escolho lá esse cara. Então, ele vai dentro do parênteses do project, eu passo para ele o parâmetro do projeto que ele tem que atualizar, e eu vou usar aqui o draft, que a gente vai atualizar o banco de dados draft do Project Online, certo? Depois a gente vai colocar os headers aqui, e aí a gente vai usar os mesmos esquemas de headers. Deixa eu só copiar aqui da minha colinha para ficar mais fácil. Senão eu vou ter que digitar tudo de novo. E o vídeo já está aqui com 23 minutos. Depois eu vou atualizar o content type, que vai ser a mesma coisa, certo? Só que eu vou colocar um outro header aqui, chamado if match. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu uso esse if match para ele poder atualizar os valores baseado no que ele encontrar, mas eu não sei efetivamente qual é a dinâmica desse cara por trás dos bastidores. Quando eu estava pesquisando para resolver esse problema efetivamente, né, eu não consegui passar os parâmetros e fazer funcionar usando apenas o accept e o content type aqui nos headers, né, no cabeçalho. Então, pesquisando, encontrei outros cenários de atualização e acabei descobrindo que quando você usa esse if match como um novo parâmetro aqui de cabeçalho, ele atualiza. Não sei bem porquê, não ficou muito claro para mim. Mas como está funcionando, então a gente não mexe no time que está ganhando, certo? E aqui a gente vai ter uma mudança, né? Eu vou ter que colocar aqui um corpo. Por que eu vou ter que colocar um corpo? Porque o meu projeto ele vai ser atualizado. Então, quando eu falo para ele fazer um patch no Project Online, para ele escrever no Project Online, eu tenho que vir aqui no body
e determinar quais são as condições que ele tem que usar para escrever o conteúdo lá dentro, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui as chaves e vou começar a escrever o código. Então, eu vou falar para ele, ó, você vai atualizar o campo name, que é o nome do projeto, certo? E esse name vai ser composto de 3 partes. Então, o name está entre aspas aqui, né? Aí, o 2 pontos é para ele saber que ele tem que atualizar esse campo especificamente. E aí, aqui dentro, eu vou colocar entre aspas o que eu quero que o nome seja, como o nome vai ser atualizado, ou seja, qual vai ser a composição do nome, certo? Então, a nossa composição vai ser o seguinte, a primeira coisa que ele tem que trazer é o ID do projeto, tá? Só que nesse ID do projeto não, perdão, o ID interno que a gente usa lá para poder fazer a publicação, né? Então, toda vez que a gente criar tem um ID interno e é um campo personalizado que foi criado aqui no meu ambiente. Então, eu vou falar para ele que a composição vai ser o valor items apply to each e o valor que eu quero pegar lá dentro é o internal ID. Ou seja, ele vai usar um campo personalizado que existe dentro do meu ambiente, chamado internal ID. Então, deixa eu voltar aqui que ele não me permitiu. Items apply to each internal ID, certo? Então, ele vai pegar esse campo aqui. Daí, ele vai, depois desse campo, ter um tracinho, um hífen, certo? Depois, ele vai pegar um outro campo personalizado, que é o mesmo esquema, items. Deixa eu só ver se eu estou fazendo a coisa correta aqui. Estou até me perdendo aqui. Ó. Items apply to each, certo? É isso, né? Isso. E eu quero pegar agora o campo divisão, division, no meu caso. Então, ele está meio que concatenando as informações, né? Então, ele está concatenando o ID interno com a divisão, e depois da divisão eu vou ter um outro hífen, e aí é efetivamente o nome do projeto, que foi o que o cara digitou lá inicialmente. Então, vai ser mais um items, apply to each, e aqui você tem o project name, tá? Então, essa vai ser a concatenação que o sistema tem que fazer. Ele tem que capturar o ID interno, colocar um hífen, capturar a divisão, colocar outro hífen e depois capturar o nome do projeto, certo? Então, é isso aqui que a gente quer fazer. Aqui eu posso fechar a minha aspas, porque esse é o nome que vai ser dado para o projeto, e vou fechar chaves. Legal? Então, é esse aqui o processo de atualização do nome. Por fim, como ele está atualizando o projeto e o projeto está em checkout, eu preciso que ao final de todo o processo, o Power Automate saiba que automaticamente esse projeto precisa ir para check-in, né? Precisa ser feito o check-in desse projeto e precisa ser publicado esse projeto para que o novo nome seja refletido. Então, eu vou vir aqui, adicionar uma última ação. Aí você tem aqui o Project Online, você tem as ações dentro do contexto do Project Online. Eu vou pegar aqui dentro do Project Online a ação Publish e Check-in. Cadê? Vamos procurar só por Project, então, para ficar mais fácil. Project. Aqui, ó, tem uma ação lá chamada Check-in and Publish. Ele vai perguntar qual que é a URL. A URL eu vou buscar aqui de cima. Então, está ficando bem grande, mas bem bonitão esse nosso flow. E depois ele vai me perguntar qual é o projeto que precisa ser feito o check-in. A gente já sabe que esse projeto ele vem aqui do Items, Apply to Each, e aí aqui tem o Project ID. Então, ele tem que saber que tem que buscar esse valor aqui do Project ID, beleza? Vou dar OK. E aí, aqui a gente chega no final do nosso flow, no final desse flow que a gente criou no Power Automate, para poder verificar e alterar os nomes dos projetos baseado em um determinado critério que a gente estabeleceu. Beleza? Eu vou salvar, cruzar os dedos aqui para não dar nenhum erro. Bom, aparentemente salvou, pessoal. Então, vamos esperar que funcione, certo?
E para a gente poder validar se isso aqui está funcionando, deixa eu só trocar o nome aqui. Eu vou colocar Update Project Name. Vai ser o nome do meu flow aqui. Update Project Name. Tá? Então o flow já está pronto, está salvo. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou voltar para cá, né? Para minha página inicial do flow. Então ele sabe que não rodou nada. E eu vou vir aqui no meu ambiente PWA, certo? E vamos criar um novo projeto aqui. Então eu vou lá em projetos. Vou criar um novo projeto, projeto Enterprise. E ele vai me pedir um nome, eu vou chamar Vídeo YouTube, certo? Ele vai me pedir uma divisão, então eu vou colocar aqui divisão Europa, por exemplo. E o internal ID vai ser 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vou dar um Finish. Aí o projeto vai ser criado, né? E aí, se tudo der certo, daqui 5 minutos o flow vai rodar, vai pegar esse ID, 1, 2, 3, 4, 5, mais a divisão Europa e vai atualizar o nome do projeto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui para ficar em check-in, para que o flow possa rodar tranquilamente. Vou esperar 5 minutos. Daqui 5 minutos eu volto para a gente ver se o flow rodou e se está tudo bem. Beleza? Então, guarda aí na linha que 5 minutinhos eu estou de volta. Então, pessoal, o fluxo não, né? O flow, ele rodou aqui, então o Power Automate fez todo o trabalho. Então aqui só pra gente ver, né? Deu certo. Quando eu expando aqui, ele mostra o projeto que foi criado. Então aqui, se a gente descer um pouquinho mais, olhando lá nos bastidores, tem aqui o nome do projeto, vídeo YouTube, a gente pode ver aqui. Aí ele vai lá e obtém todos os projetos, ele paralisa o flow, depois ele vai lá, get project data, então ele obtém todos os projetos, aqui eu posso ver, né, ó, tem esse geothermal, depois tem um projeto chamado Cactus, depois tem um projeto chamado Employee Reporting e assim sucessivamente, então ele obtém todos os projetos. Daí depois a gente fez o filtro, então ele pegou todos os projetos como entrada e filtrou o Project ID e encontrou o nosso projeto chamado Vídeo YouTube, com a divisão Europa e com o internal ID 12345. Então, como resultado, ele tem apenas um único projeto para trabalhar agora. Daí, dentro do nosso Apply to Each, ele fez o checkout, ele viu o status daquele projeto, né? Então, ele deu uma olhada aqui e falou, ó, para esse ID, o checkout é falso, ou seja, o projeto não está em checkout, ele está em check-in, o que significa que nós podemos continuar, tá? Feito isso, ele analisou a condição, então ele falou, qual que é o resultado daqui? O projeto é checkout? O resultado foi falso. O que a gente especificou? Se isso aqui não estivesse em checkout, então ele poderia continuar. Então ele foi lá, fez o checkout do projeto efetivamente, então ele bloqueou o projeto. Depois ele fez uma atualização do nome, então ele pegou aqui o item, né? E trocou o nome do projeto. A gente pode ver aqui o resultado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, Europa, vídeo YouTube, né? E depois de fazer isso, ele publicou efetivamente o projeto e fez o check-in. Se a gente voltar no Project Center, o nome antigo ainda é vídeo YouTube, porque eu não atualizei a página, mas se eu vier aqui e der uma atualização de página, aí o meu projeto já passou a ser chamado 1, 2, 3, 4, 5, Europe, vídeo YouTube. E aqui está o nome dele, 1, 2, 3, 4, 5, vídeo Europe YouTube. Então, muito legal isso daí. Ele é um processo um pouco longo, até o vídeo ficou bastante grande, mas eu acho que é um vídeo bem legal, porque mostra quão detalhado o Power Automate pode ser, quão abrangente ele pode ser e o quanto de resultado ele pode nos entregar, né? Baseado nas regras de negócio que eventualmente existam dentro da nossa organização. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Deixem seus comentários se de alguma maneira isso vai ser útil para vocês, se vocês acham que vão poder usar isso dentro da sua organização, se tem algum tema específico sobre Project Online e Power Automate que eventualmente você queira que a gente discuta aqui. Então eu sempre estou aberto a sugestões. Coloque seus comentários, o que você achou desse vídeo, enfim. Aqui é um espaço para a gente bater um papo, trocar ideias, melhorar a nossa performance, a eficácia dos nossos projetos dentro da solução PPM da Microsoft e utilizando aqui como o suporte, né, que vai dar suporte a tudo isso
as funções, as ferramentas que estão disponíveis dentro do Power Platform, nesse caso o Power Automate. Legal? Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.